Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu resolvi gravar um vídeo mostrando o meu rosto. Vamos ver se dá, se a câmera aguenta o tempo, né? Precisa de mais espaço na câmera. Vamos lá. Eu senti de falar para vocês a respeito da sabedoria. Eu fiquei esses dias todos procurando uma palavra para passar, mas não me vinha nada na cabeça. Até que hoje o Espírito Santo me fala sobre sabedoria. Vocês me desculpem se eu não ficar olhando pra câmera, porque eu tô me vendo aqui no outro lado e aí eu acabo olhando pra mim mesma e fica torto. Mas tem uma palavra que está, calma só um pouquinho que eu vou procurar. Em 1 Tiago, ai gente, eu tinha deixado aberto aqui e sumiu. Que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não o lança fora. E se lhe é dada. É que tá uma linguagem um pouco difícil, mas ele tá querendo dizer que se a gente pedir sabedoria, Deus dá gratuitamente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lança de uma parte a outra. Então, o que ele está dizendo aqui é que a sabedoria é um dom gratuito de Deus, né? A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. E que a gente deve pedir sem duvidar. Irmãos, não se fala muito sobre sabedoria. Sabedoria é uma palavra que geralmente as pessoas não falam muito e que as pessoas não buscam muito. Mas se as pessoas tivessem uma noção de como sabedoria é importante, a gente ia buscar muito mais sabedoria do que a gente busca. E uma coisa interessante da gente saber também é que a sabedoria, ela é muitas vezes específica para cada assunto. Às vezes a gente tem sabedoria para uma determinada coisa e não tem sabedoria para outras, né? Então, muitas vezes quando a gente pede a Deus, a gente tem que ser específico sobre o que é que a gente quer pedir sabedoria. Vocês devem se lembrar do caso de Salomão, que Salomão pediu sabedoria a Deus, né? Todo mundo sabe. Mas é interessante a gente saber que Salomão, ele pediu sabedoria de uma forma muito específica para Deus. Ele queria sabedoria sobre como governar, né? Ou melhor, ele queria sabedoria para conseguir reinar corretamente, para poder conduzir como rei. E foi essa sabedoria que Deus deu para ele. Deus também deu riquezas e outras coisas. Mas vocês sabem, né, que Salomão, ele não acabou sua vida muito bem. Ele se envolveu com feitiçaria, ele teve seu coração corrompido de várias maneiras. E a gente fica se perguntando como, né? Se ele era o cara mais sábio da Terra, como é que ele foi acabar desse jeito? Mas aí, gente, uma coisa interessante da gente pensar é que Salomão tinha muita sabedoria para governar. Mas ele não teve muita sabedoria como tratar o coração dele, como proteger o coração dele da corrupção, né? A Bíblia fala que a gente precisa cuidar com quem a gente anda, porque o nosso coração pode ser corrompido. E vocês se lembram que Salomão tinha muitas esposas e muitas delas eram frutos de negociação política, e essas mulheres muitas vezes elas eram pagãs, vinham de outras religiões. E ele tinha muitas mulheres, então vocês imaginam um ambiente em casa com muitas esposas de religiões diferentes, de fé diferente, então o coração dele foi corrompido. E podemos dizer que ele não teve muita sabedoria em relação a esse assunto, né? Porque se ele tivesse sido sábio, ele teria tomado mais cuidado desde o princípio, e não foi bem o caso. Então, irmãos, quando a gente pede sabedoria, a gente tem que ser muito específico sobre o que a gente quer pedir. Então, irmãos, há uns anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu lembro que eu tive um despertar para Deus, um despertar de fé, e eu comecei a lutar muito pela salvação do meu esposo, vocês sabem dessa história. E só que quando eu iniciei, eu muitas vezes não sabia como proceder. As minhas intenções eram muito boas, mas eu não tinha nenhuma sabedoria. E muitas vezes eu tentava abordá-lo, forçar muito a barra e acabava sendo muito chata e não respeitava o espaço dele. Só que assim, eu não percebia as coisas que eu fazia, entendeu?
E assim, eu lembro que eu tive um sonho uma vez. Eu sonhei que eu tava andando e tinham muitos espinhos no chão. Sabe aqueles bichinhos que tem na praia, aqueles ouriços que tem um monte de espinho assim? Então, gente, eu pisava, tava com os pés descalços e eu pisava naqueles ouriços o tempo inteiro. Vocês imaginam como deve doer ficar pisando naqueles negócios. E eu pegava com a mão e eu arrancava os espinhos. E no lugar da onde estava o espinho ficava inflamado, né? Porque aquilo dali acho que tem um tipo de um veneno dentro, não sei. E ficava inflamado e inchado. E eu continuava andando e me machucando naqueles espinhos. E eu lembro que no próprio sonho eu cheguei até minha mãe e falei assim: mãe, olha só como tá meus pés, eu não aguento mais me machucar. E aí a minha mãe falou assim: calma que eu vou te ajudar. Daí ela pegou um pote de mel. E eu não sei se ela tinha um tipo de um pincel, e ela começou a passar aquilo nos meus pés. E o lugar onde ela passava o mel, o machucado sumia. Não ficava nem cicatriz, irmãos, ele desaparecia. E mais pra frente no sonho, eu me vi andando, e dessa vez eu estava calçada, eu tinha sapatos, e eu não me machucava mais com os espinhos. Daí eu lembro que eu, quando acordei desse sonho, eu achei engraçado, né? E eu fui falar com a minha mãe, falei: mãe, nossa, eu tive um sonho engraçado assim. E aí ela falou pra mim: mas você não sabia que na Bíblia mel significa sabedoria? E eu fiquei assim: nossa, sabedoria, que interessante, né? E eu entendi que naquele momento eu precisava buscar a sabedoria, porque é a sabedoria que ia ajudar eu a não me ficar me ferindo. E eu comecei a buscar a sabedoria, eu pedi pra Deus: me dá sabedoria no meu casamento, né? E em relação à salvação do meu esposo, esse tipo de coisa. E, irmãos, passou uns dias, é como se um véu saísse da frente dos meus olhos. E de repente eu comecei a enxergar o que eu tava errando, onde eu poderia acertar, qual era a abordagem que eu tinha que ter. E eu comecei a perceber o que eu tava fazendo de errado, que tava contribuindo para tudo aquilo, né? Eu tava me machucando, eu tava incomodando, perturbando meu esposo, eu tava, na verdade, contribuindo para que as coisas caminhassem para trás e não para frente. Apesar das minhas intenções serem as melhores, porque na verdade, irmãos, de boas intenções o mundo tá cheio, certo? A questão é como que você trata do assunto para que haja um resultado real e prático. Então eu comecei a pedir essa sabedoria para Deus e a minha mente clareou assim, mas no caso desse assunto, irmãos, foi muito rápido, foi assim de um dia pro outro, parece que de repente abriu assim. Eu falei: meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo errado, não é assim que tinha que fazer, sabe? A primeira atitude que eu tomei naquele contexto que eu tava, tá, irmãos? Comecei a ficar quieta, comecei a não tentar tomar nenhuma atitude, incomodar mais o meu marido, comecei a deixar ele em paz e comecei a orar, a interceder por ele. Entendi o caminho que eu teria que trilhar. Uma das coisas mais importantes é a gente amar a pessoa da forma como ela é, né? E comecei a seguir nessa direção, amando meu esposo, me tornando amiga dele. E muitas coisas aconteceram, tá, irmãos? Eu não. O assunto não é sobre o meu casamento, não vou abordar isso aqui agora. Mas Deus tem abençoado muito o meu casamento por causa da sabedoria. E muitas vezes, irmãos, a gente pode ter fé, a gente pode ter muitos dons e a gente pode ir usando errado. Né? Não basta a gente ter fé, não basta a gente amar a pessoa se a gente não tem sabedoria. É como você ter uma porção de ferramentas e você não saber usá-las. E aí você acaba usando errado e acaba fazendo besteira e se ferindo, sabe, irmãos? Então eu senti muito do coração de falar isso pra vocês. E outra coisa, como eu expliquei pra vocês, Deus me deu sabedoria nessa área. Mas em outras áreas da minha vida, eu ainda não tinha sabedoria. E eu comecei a aprender a buscar sabedoria, porque
eu percebi que eu não ia conseguir avançar se eu não tivesse sabedoria, sabe, irmãos? Eu lembro que eu tenho, né, uma prima minha distante, e essa prima minha, ela se envolveu com drogas e prostituição. E eu lembro que quando ela era criança, a família, ela ainda é, né? A família dela é crente, é filha de pastores, pai pastor, avô pastor, todo mundo crente na família. E essa menina tinha tudo para ser uma grande cristã, né? Agora ela já tá totalmente transformada, tá, gente? Já passou por um processo de transformação. Mas durante vários anos na vida dela, ela esteve envolvida com coisas muito pesadas. E quando ela era criança, a gente via muitos erros que os pais cometiam. Acho que todos os pais cometem erros, mas no caso dos pais dela, eram muito evidentes, assim. Eles eram extremamente agressivos, né, na forma de criar os filhos, muito rudes. O pai dela espancava muito os filhos, assim, a gente via as coisas acontecendo. E não era por mal, tá, irmãos? Era como que eu falei pra vocês, de boas intenções o mundo tá cheio, né? Então eles procuraram criar os filhos da forma mais rígida e mais correta possível, mas a gente conseguia ver que aquilo dali não ia dar certo, porque estava criando muitas feridas na menina, feridas emocionais, e é claro que isso trouxe os seus frutos. Então, irmãos, não basta a gente querer e a gente ser de Deus, a gente ter boas intenções. Se você não tem sabedoria, você acaba sendo usado por Satanás acidentalmente. É verdade. Isso acontece. E às vezes Satanás aproveita da sua ignorância e te usa. Então, irmãos, hoje é uma palavrinha rápida, tá? Acho que eu não tenho muito o que falar, né? Mas eu comecei a procurar sabedoria também em outras áreas da minha vida. Uma das coisas que eu busquei bastante sabedoria foi sobre a criação da minha filha. Falando de filhos, né? É fácil falar dos outros, mas criar filhos não é fácil. Lembro que a minha filha mais velha, até hoje, eu ainda tenho bastante dificuldade com ela. É uma criança, assim, bastante complexa, né? Emocionalmente complexa. Então, era bastante difícil eu entender a lógica dela e saber como abordar. E muitas vezes acabava perdendo meu tempo fazendo coisas erradas e tentando abordagens erradas com ela. E comecei a pedir muito a Deus que me desse a sabedoria para criar minha filha. Uma coisa interessante é que nem sempre Deus dá de forma instantânea, depende muito de cada situação. Às vezes, a sabedoria pode vir sobre você instantaneamente, ou às vezes você precisa passar por um processo de aprendizagem, um processo de cura, para que você possa entender como agir e como proceder. Eu digo, irmãos, que a coisa mais sábia que a gente pode pedir para Deus é sabedoria. Sabe, hoje, quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu entendo quanto isso é importante. Eu acho que eu não tenho nada que eu queira mais na minha vida do que ter sabedoria, sabe, irmãos? Porque a gente se poupa de muito sofrimento quando a gente tem sabedoria. E até mesmo dons espirituais, amar o próximo, tudo isso você consegue usar quando você tem sabedoria. Porque se você não tem sabedoria, irmãos, você pode ter todas as melhores intenções, pode ser uma pessoa de Deus, você pode amar muito e vai fazer besteira e vai se machucar e não vai avançar naquilo que você está buscando, sabe, irmãos? E essa palavra é muito desprezada, as pessoas acham que não tem muita graça ficar pedindo sabedoria, é melhor pedir dons, poder e coisas desse tipo, que eu também gosto, irmãos, eu também peço, eu também tenho dons, mas eu vejo que nada disso funciona, nada disso serve se a gente não tem sabedoria. Então, irmãos, eu comecei a pedir sobre várias áreas da minha vida, sobre a minha filha, o meu trabalho. Vocês viram o vídeo anterior que eu coloquei a respeito do meu trabalho. E na questão do meu trabalho, assim, Deus me dá muita sabedoria mesmo. Mas até hoje eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô adquirindo sabedoria sobre o meu trabalho. Várias coisas que eu tenho hoje, eu tive que passar por um processo de cura.
né? Então, irmãos, o que eu incentivo a vocês, se vocês estão com dificuldade em alguma área da vida de vocês, comecem a pedir sabedoria. E a Bíblia fala que se a gente pedir, ele nos dá gratuitamente. E a gente tem que pedir sem duvidar, tá, irmãos? É um dom de Deus e é uma coisa gratuita. A sabedoria, gente, ela, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não está ligada a conhecimento. Você pode ser um grande professor, um grande teólogo, até mesmo em coisas que não tenham a ver com o lado espiritual. Você pode ter muito conhecimento e você não ser sábio. A sabedoria não está ligada ao conhecimento. A sabedoria, irmãos, é uma forma da gente saber como conduzir a situação, entende? Você sabe, ó, por aquela direção não vai dar certo. Eu sinto que não vai dar certo porque eu vejo que daquela outra maneira funciona melhor. No caso do meu esposo, por exemplo, eu comecei a entender como é que a mente dele funcionava, o que ele mais se agradava, quais tipos de palavra funcionava melhor para ele ou não. E muitas vezes a sabedoria está muito ligada também a você saber ouvir, né, a outra pessoa. Muitas vezes a gente sai atropelado querendo fazer coisas e você não ouve o outro, né, não sabe como é que a outra pessoa funciona. No caso da minha filha também, eu tive que parar, retroceder e começar a observar para poder entender como é que a mente, o coraçãozinho dela funcionava, para eu poder saber como abordar e como dar continuidade, entende? Muitas vezes os pais, na ânsia de querer educar os seus filhos, eles só saem agredindo, eles só saem disciplinando e não para entender como é que o filho funciona, como é que os sentimentos que os filhos têm, o que tem lá no profundo do coração deles. E esse o trabalho que Deus faz, né? Primeiro ele entende a gente, né? Ele compreende os nossos sentimentos mais profundos, etc, etc. Então é isso, gente. Eu tive que interromper aqui porque eu recebi uma ligação. Espero que tenha sido edificante para vocês. Qualquer coisa me chamem. Eu costumo colocar meu telefone embaixo, às vezes eu esqueço, mas vocês podem me chamar pelo WhatsApp para a gente conversar sobre alguma coisa que vocês estejam precisando ou alguma coisa que queiram compartilhar. Também eu aceito ajuda, né? Porque eu também tô aprendendo, se tiver alguma coisa a acrescentar. Então me chamem aí. E é isso, gente. Eu queria pedir uma coisa, me deem sugestões sobre vídeos que eu possa fazer, porque muitas vezes eu fico sem ideia, sabe? Às vezes por isso que eu fico um tempo sem gravar, porque não me vem a inspiração. Então, coloquem nos comentários os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse para os próximos vídeos. E é isso. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.